Olá, hoje é sábado, feriado, 25 de janeiro de 2020, dia do aniversário de São Paulo. O meu filho caçula, Arthur, nasceu no dia 1º de junho de 2019, ou seja, quando eu completei exatos 49 anos nesta cidade que eu amo, que, aliás, foi fundada pelo padre Manuel da Nóbrega, em cuja congregação que ele comandava havia também um padre espanhol, José de Anchieta, que foi homenageado pelos meus avós João Pinto e Ana Germano Pinto, com o nome do seu filho único, meu pai, José de Anchieta Pinto, que também tem um filho, um irmão meu que se chama José de Anchieta Pinto Filho. Em homenagem ao padre Anchieta, ao padre Manuel da Nóbrega, a cidade onde nasceram meus 4 filhos, Vladimir, Clarice, Cecília e Arthur, eu dedico este programa de hoje. Também dedico a César Benevides, paraibano como eu, e que foi reitor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e tem uma passagem pela Academia Militar de Agulhas Negras, por Curitiba, e que os amigos estavam duvidando que ele é meu amigo. Meu amigo, sim, é muita honra para mim ser amigo do César Benevides. Assim como é uma honra ser amigo do Nando Moura, que ontem fez um vídeo, aliás, tem feito vídeos excelentes, mas ontem fez um vídeo de arrepiar. E, em outro vídeo, citou-me, juntamente com o Zé Roberto Guzzo, como os jornalistas que ele respeita e cujas informações ele assina embaixo. Obrigado, Nando. Pois bem, hoje eu vou começar aqui dando vaso a uma resposta que o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deu ao Sérgio Moro. Como vocês sabem, apesar do Bolsonaro ter dito que não há nenhuma hipótese de se dividir o Ministério da Justiça, criando de novo o Ministério da Segurança Pública, que na verdade foi criado para acomodar uma situação política para o Temer continuar no governo, abrigando o único ministro de Segurança Pública da história, que foi o Raul Jungmann, um comunista pernambucano, e que agora vem essa ideia, né? Então eu quero fazer uma homenagem especial aqui, entre aspas, né, SQN, né, aos dois incentivadores dessa ideia de Jerico. Um deles se chama Alberto Fraga, é coronel da reserva da PM do Distrito Federal. Em março de 2018, o coronel Alberto Fraga, e deputado federal, fez ataques à vereadora Marielle Franco, que havia sido brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Ele fez, inclusive, afirmações caluniosas a respeito da vereadora morta, reproduziu informações sem checar as fontes e, ao ser questionado a respeito, disse que não se arrependia. Em setembro de 2018, ele foi condenado, em primeira instância, a uma pena de 4 anos, 2 meses e 20 dias de prisão em regime semiaberto, por cobrança de propina no setor de transportes. Em abril de 2019, teve a pena aumentada para 5 anos, depois de um recurso do Ministério Público. Este cidadão é que indicou, por muita amizade aos filhos e ao próprio Bolsonaro, indicou o Augusto Aras para o Ministério, a chefia do Ministério, para ser o Procurador-Geral da República, e o Augusto Aras é a prova mais evidente de que o Bolsonaro traiu, está traindo e trairá a sua promessa de que combateria a corrupção. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, está absolutamente inerte, não fez nada desde que Augusto Aras foi nomeado e empossado, e é uma prova de que Alberto Fraga não tem nenhuma credencial para assumir o Ministério de Segurança Pública, apesar de se dizer um especialista nesse assunto. Ele também é o patrono da candidatura de Anderson Torres, delegado da Polícia Federal e secretário de Segurança Pública do Estado, do Distrito Federal, aliás, para o lugar de Maurício Valeixo, homem de confiança do Moro, na chefia da Polícia Federal. Já falamos no Ibanez Rocha, e o Ibanez Rocha é que me provoca essa abordagem aqui. O Ibanez Rocha disse que o Moro não pode comemorar o sucesso que ele está comemorando, porque foi sucesso dos estados. Bom, eu só gostaria de saber por que esse sucesso
Por exemplo, por que que o Distrito Federal, que ele governa, não teve os mesmos índices de redução de crimes violentos que o Brasil teve. Os índices de crimes brutais no Brasil caíram 21% na última contagem, ou seja, 7 mil vidas de brasileiros foram poupadas, o que não me parece que nem o Alberto Fraga, nem o Ibanez Rocha têm menor condição de puxar para eles como hipótese para defender a hipótese absurda de se recriar um Ministério de Segurança Pública que não tem tradição na República. Na tradição na República, o Ministério da Justiça manda na Polícia Federal desde o Marechal Deodoro da Fonseca. Pois então, o Ibanez Rocha, ao que eu saiba, não tem nada a ver com a Operação Lava Jato, com a devolução de 4 bilhões de reais de dinheiro roubado dos cofres públicos por bandidos dos partidos políticos, da burocracia de empresas estatais e do alto comando dos partidos, roubaram dos cofres públicos, né? O Sérgio Moro é uma espécie de símbolo, por isso ele é o herói nacional, e por isso Ibanez Rocha e Alberto Fraga são Zé Ninguém, nada, zero à esquerda. Nunca fizeram nada que possa ser comparado ao que o Moro fez. Por isso o Moro tem 53% de apoio popular, de prestígio, segundo as pesquisas, por mais que se contestem as pesquisas. E eu, pelo menos, nesses meus anos todos, 52 anos de jornalismo, não tenho lembrança de ter visto ou ter comentado nada de importante na área de segurança pública, ou em qualquer área, seja de um, seja de outro. Aliás, o Ibanez não tem mesmo o que comemorar. Aos 47 anos de idade, ele ganhou a primeira eleição que disputou. Ele é um advogado riquíssimo, porque defende marajás do serviço público, de preferência na Justiça do Trabalho. Foi eleito do governador do Distrito Federal, na coligação para fazer a diferença, e tem como vice o presidente do Avante, Distrito Federal, Paco Brito. A coalização conta com PP, PSL e PPL. Foi o candidato com maior patrimônio registrado entre os 11 postulantes, ou seja, um milionário, R$ 93.720.602,57. Fez carreira na capital, preside a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, de 2013 a 2015, presidiu, né? Hoje é diretor do Conselho Federal e corregedor-geral da entidade. Eu quero lembrar que a Ordem dos Advogados do Brasil já teve participação heróica na derrubada da ditadura militar, mas hoje é um sindicato de advogado rico, sob presidência do PT, o petista Felipe Santa Cruz, que é um petista de carteirinha e que inclusive chamou o Sérgio Moro de chefe de quadrilha e foi perdoado pelo juiz porque disse que se arrependeu. Se arrependeu, e daí? Né? Não quer dizer que ele não seja irresponsável. O Moro salvou 7 mil vidas, o Ibanez salvou quantas mesmo? Agora está querendo o Ministério da Segurança Pública para o seu amigo Alberto Fraga, né? Pois bem, esse assunto pelo menos está resolvido, pelo menos até que a política, segundo o Bolsonaro, a política muda muito, então isso tudo pode acontecer. Eu quero lembrar que no livro da Thaís Oyama, ex-editora da Veja, está registrado que o Moro só não foi demitido na primeira crise que tiveram por causa do Flávio Bolsonaro, porque o general Augusto Heleno, convenceu ao Bolsonaro de uma coisa muito simples, que parece que as pessoas, os Alberto Fraga e os Ibanez Rocha da vida, o Arthur está ficando bravo aqui com isso, não entendem, né? É que se demitir o Moro, o governo acaba, né? O Moro e o Paulo Guedes, a Tereza Cristina e o Tarcísio de Freitas, são os sustentáculos desse governo, que é ocupado por Zé Ninguém e por petistas. Por exemplo, André Mendonça, advogado-geral da União, que escreveu um livro puxando o saco de Dias Toffoli. É a única obra conhecida dele, não tem nenhum compêndio de direito. Um livro puxando o saco de Dias Toffoli. E também o líder do governo no Senado, autor
de várias emendas ridículas, Fernando Bezerra Coelho, que foi ministro do governo Dilma. O palácio está cheio de membros do governo Temer, a ponto de os mais próximos do presidente estarem pensando que não passa de um Temerlinha ou Temer 2. Pois bem, por falar em Temerlinha e em Temer 2, eu gostaria de relembrar um assunto que eu puxei ontem e que foi manchete no Jornal Nacional e nas primeiras páginas dos jornais. A questão da caixa preta do BNDES. Graças ao ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Scherman, Gustavo Montesano tem 20 dias para explicar por que gastou 48 milhões de reais, 48, desculpe, milhões de reais para pagar a empresa de auditoria americana Cleary Gottlieb para abrir a caixa preta do BNDES, ou seja, para não abrir, né? Esse escritório, Cleary Gottlieb, é o mesmo que representa a Petrobras e que levou a Petrobras a pagar 2 bilhões e 950 milhões, ou seja, de dólares, ou seja, mais de 12 bilhões de reais, em 3 parcelas para os americanos que se disseram prejudicados pela Lava Jato. É um absurdo total, considerando que a Lava Jato até hoje recuperou apenas 4 bilhões. Ele atuou também na criação do escândalo da Supertele do Lula, que quebrou e deixou um rombo de 65 bilhões. É muito dinheiro público no ralo. Resta investigar no ralo de quem esses recursos são depositados. A responsável pela auditoria que prometia abrir a caixa preta, o escritório Cleary Gottlieb Steen e Hamilton LP, teve um dos seus sócios como testemunha do ex-presidente Lula na Lava Jato. Juan Giraldez foi ouvido pelo então Sérgio Moro na ação penal, o então juiz, né, sobre o suposto recebimento de propina da Odebrecht. Em 2017, Moro chegou a determinar que a defesa de Lula teria que custear a tradução do Giraldez. Em 2010, o escritório foi contratado para dar consultoria à gestão de Luciano Coutinho no BNDES. Eu quero ainda registrar que o Ministério Público Federal está denunciando que a comunicação entre Glenn Greenwald, o Verdevaldo das redes sociais, e os Arara Hackers, Molição, Vermelho, etc., que violaram os telefones de quase 1.000 agentes da lei, essas relações eram feitas através do mesmo esquema usado por Dilma Rousseff para avisar ao casal de marqueteiros bandidos João Santana e Mônica Moura que eles seriam presos quando chegassem ao Brasil e seriam processados porque eles estavam fazendo uma campanha para um amigo dos petistas na República Dominicana. É o sistema de usar o rascunho e não passar as mensagens, e aí quem tem a senha de quem passou, lê isso aí, né? O José Roberto Guzzo, que o Nando Moura me citou ao meu lado, né, escreveu um Twitter que eu fiz questão de retweetar. Ele diz: segundo o Ministério Público Federal, Glenn Greenwald auxiliou, orientou e incentivou o furto das conversas obtidas pela gangue dos hackers. Jornalistas têm o direito de publicar o que quiserem, mas não têm o direito de cometer crimes. Eu falei sobre esse assunto no vídeo de ontem. Não tem nada a ver com liberdade de imprensa, o que o senhor Glenn Greenwald fez ao usar mensagens editadas, portanto adulteradas, conforme já foi comprovado na perícia da Polícia Federal, e, além do mais, ter orientado os ladrões o que deviam fazer, conforme agora o Ministério Público concluiu, mesmo sendo proibido de investigar Glenn Greenwald, que é mais um absurdo cometido pelo senhor Gilmar Mendes, nunca nos esqueçamos, colocado por Fernando Henrique lá no Supremo para soltar tucanos. Hoje, 25 de janeiro, é uma data também para chorar. Foi em 25 de janeiro de 2019, ao meio-dia e 28 minutos, que a barragem B1 da Vale rompeu em Brumadinho, lançando sobre a própria empresa e comunidades vizinhas um tsunami de 10 milhões e 500 mil metros cúbicos de rejeito de minério de ferro. Agora nós temos a notícia de que os dirigentes da Vale
estão sendo indiciados, inclusive o seu presidente Fábio Schwartzman. Só que ninguém tem notícia nenhuma de prisão. Vai ficar sem prisão? Sem homicídio doloso? Essa direção assassina da Vale? E ainda mais colocando anúncios nos jornais e na televisão para falar do seu benemérito trabalho de recuperação daqueles que morreram na lama? Pois é, ainda há 11 vítimas desaparecidas sob a lama, ou então não foram identificadas no Instituto Médico Legal, e são a lembrança morta de uma ignomínia que a justiça brasileira acoberta. A lama da justiça brasileira acoberta esses desaparecidos, como acobertou os cadáveres que foram descobertos. É mais um absurdo da justiça brasileira que nós temos que colocar, afinal de contas, 270 pessoas morreram. Direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.